Muito bem, então vou criar aqui uma arte no Canva sem nenhum tipo de modelo, nenhum tipo de template, completamente do zero. E à medida que eu vou criando, eu vou em paralelo explicar o que eu estou fazendo, como é que eu estou pensando nas coisas. Enfim, vai ser um vídeo um pouco longo, mas que acredito que seja didático. Então a primeira coisa que eu vou fazer é clicar, né? Ótimo, é clicar aqui em criar. E aqui eu vou pesquisar por Story. E selecionar essa opção de Story do Instagram, porque é um Story que um cliente meu me pediu real. A primeira coisa que eu faço aqui é apertar Shift mais R para aparecer aqui essas reguinhas aqui. Ou clicar aqui em Arquivo, Configurações e mostrar réguas e guias. No Shift R é mais rápido. E aí eu vou colocar essa régua aqui, ó, em 960, que é o meio da horizontal aqui, né? Aliás, da vertical. Essa régua aqui em 540, que é exatamente o meio também. Vou apertar R para adicionar um quadrado e segurando Alt mais Shift e tocando nessa bolinha aqui, clicando e arrastando, eu faço esse quadrado crescer ou diminuir, ainda segurando Alt e Shift, tá? Proporcionalmente, para ele não ficar um negócio assim, ó, entendeu? Todo solto. Então, clico Alt e Shift e chego aqui até a largura e a altura ficar em 1080. Quando ele ficar, eu arrasto de novo a régua até o topo dele e até o final dele. Para saber aqui agora qual é exatamente o meio do quadrado, tá? E também adiciono uma régua aqui mais ou menos, não precisa ser perfeita essa régua, tá? Mas eu adiciono mais ou menos aqui entre 80 a 110, mais ou menos. Vou botar 90 aqui no topo e uns 1835, mais ou menos aqui também tá bom. O que são essas margens aqui? Aqui fica aquela foto do criador, né? Então fica foto e o nome do perfil, mais as bolinhas dos stories ali em cima. Aqui fica aquela parte de enviar mensagem ou compartilhar story. Então, para que o layout do próprio Instagram não cubra o texto e o design que a gente vai criar, eu coloco essas margens aqui. Feito isso, eu aperto Ctrl, Alt e o dois pontos, que vai bloquear as guias. Então, se eu clicar aqui nelas, não acontece nada. Elas não são arrastadas para canto nenhum. Diferente se elas tivessem desbloqueadas, eu poderia arrastar elas. Faço isso para quando for clicar e arrastar algum objeto do Canva, eu não acabe arrastando também a guia, beleza? E aí é simples, se eu não quiser ver essas guias, aperto Shift R de novo e elas somem. Se eu quiser ver, Shift R e elas aparecem. Terceira coisa que eu vou fazer é adicionar um nome para esse documento. Então eu vou colocar aqui Story, novidade, sei lá, só para mim localizar aqui. E vamos lá, em termos de design, a primeira coisa que eu faço é adicionar os textos. Então eu vou apertar T para adicionar um texto aqui. Por enquanto eu vou excluir essas guias aqui para ficar mais fácil a visualização. E aí nesse texto eu vou escrever, por exemplo, novidade em, eu coloco um pouco mais para cima aqui, duplico esse mesmo texto, fazendo como? Eu seguro a tecla Alt, tá, para duplicar essa camada e Shift ao mesmo tempo para duplicar e ela descer retinho aqui. Se eu jogar muito o mouse para esquerda ou para direita aqui, ó, esse texto continua no centro porque eu estou segurando o Alt e também o Shift. O Shift permite que eu continue movendo elemento aqui, no caso o texto, no mesmo eixo. E claro, se você arrastar demais para a esquerda, aí ele vai entender que você está querendo arrastar o texto para a esquerda e ele vai se manter nesse mesmo eixo aqui também, tá? Vou colocar aqui um pouquinho abaixo, escrever o nome da cidade, deixar ele em negrito e aumentar aqui o tamanho dele. Vou duplicar, né? Ou seja, selecionando aqui, ó, eu clico fora dos textos, arrasto aqui para selecionar os dois e faço o mesmo processo, seguro Alt e Shift para jogar aqui embaixo. Só que aqui nesse caso vou deixar esse texto um pouquinho menor e eu vou falar aqui em cima agora, realizamos eletrocardiograma. Posso diminuir ainda mais, aumentar aqui um pouquinho também, vir aqui em elementos para adicionar uma foto. E como é que eu faço para adicionar fotos de um jeito mais profissional? Eu clico aqui em busca em elementos e escrevo square, que é quadrado em inglês. Já vai outra dica aqui, eu costumeiramente, não é sempre, mas eu costumo escrever as coisas, os elementos que eu estou procurando aqui em inglês.
Porque geralmente as pessoas procuram em português, eu procuro em inglês e de repente aparecem elementos diferentes, né? Mas beleza, eu pesquiso aqui Square, dou Enter, e aqui na aba de molduras, você vê que aparece essa moldura aqui quadrada, eu vou clicar nela para colocar aqui futuramente a nossa imagem, tá? Já vou explicar para que eu estou adicionando essa moldura e não a imagem logo de cara. Então, clicando nessa imagem, eu vou clicar na tecla Alt de novo. E ó, tá vendo aqui essa bolinha, meio esse retângulo aqui na vertical? Não sei se aqui ó, vai dar para ver melhor. Eu vou clicar nele, não precisa ser exatamente em cima dele, pode ser aqui em cima também. O importante é que o mouse mude da setinha para esse mouse aqui preto, beleza? Então, segurando a tecla Alt, eu vou clicar e arrastar para o lado para manter a proporção. Se eu não segurar a tecla Alt, ele só vai aumentar o lado direito. Então, segurando a tecla Alt, aumenta o direito e o esquerdo proporcionalmente. O mesmo vale aqui para cima, tá? Segurando a tecla Alt, ele mantém a proporção. Então, tanto em cima quanto embaixo diminuem proporcionalmente. Mas se eu soltar a tecla Alt, ele só diminui a parte de cima, tá? Então, vou fazer aqui mais ou menos assim. Assim tá legal. E vindo aqui nesse ícone, eu consigo arredondar as bordas do jeito que eu quiser também. Beleza? E por que eu não jogo a imagem logo? Então, vamos lá. Vindo aqui em elementos e pesquisando alguma imagem, no caso, eletrocardiograma, eu vou tocar aqui em fotos. Aqui, ó, fotos. Ele vai me dar todas as fotos aqui de eletrocardiograma. Eu vou escolher aqui melhor, combina aqui com o que eu quero passar. Eu posso adicionar essa foto aqui de duas formas. Eu vou clicar aqui para adicionar ao design. E quando ela é adicionada ao design, para eu colocar dentro desse frame aqui, desse quadrado que a gente modificou, eu só preciso clicar na foto, segurar e arrastar aqui para dentro. Olha como é que ela já fica aí dentro. Quando essa imagem do campo com as nuvens e céu troca pela imagem, eu posso soltar o clique e ela já fica aqui dentro, já com as bordas arredondadas, tá? Ou uma outra forma é só clicar e arrastar direto para cá, sem precisar fazer o outro processo. Só clicar e arrastar para dentro, apareceu a foto aqui dentro, solta o clique também. Por que eu faço esse quadrado, tá? Em vez de já adicionar a imagem direto e deixar ela com os campos, com as bordas arredondadas e tudo mais? Porque quando a gente... É uma convenção, tá? Que eu particularmente costumo usar, que me ajuda quando eu vou fazer um projeto grande. Eu tenho, por exemplo, duas imagens aqui no design, e aí se eu preciso adicionar essa aqui para ver como é que vai ficar, ou essa aqui, eu só clico e arrasto. Quando a imagem não tem esse frame aqui, por exemplo, só tem a imagem em si, se eu clicar nessa imagem e arrastar, ele não vai substituir a imagem que está ali, entendeu? Só se eu vir aqui de fora, clicar e arrastar para dentro. Inclusive, se eu clicar aqui nessa imagem agora, editar, aqui em cima, vir aqui em ajustar e de repente abaixar o brilho, aumentar um pouco o contraste, de repente a temperatura, deixar mais quente ou mais frio, preto e branco, certo? Então se eu pegar essa imagem colorida aqui, ó, e arrastar para dentro, ela vai também ficar em preto e branco, entendeu? Mesma coisa se eu adicionar a imagem aqui e arrastar para dentro, ela também vai pegar as características da edição. Então a gente preserva a edição, por isso que eu prefiro manter dessa forma. O que eu posso adicionar mais aqui? Um botão. Então pega esse texto que eu já cliquei. Eita, meu Deus. Fazer uma fono, hein? O que eu estou querendo fazer aqui? Deixa eu explicar para vocês. Eu quero fazer um botão para a pessoa clicar no link da bio, por exemplo. Vou apertar R para adicionar um quadrado aqui. Vou descer esse quadrado aqui embaixo, segurando o Shift, ó, a maioria das vezes eu seguro o Shift, porque se eu não seguro o Shift, ele vai ficar assim meio bambo, meio solto, e aí para eu alinhar, eu tenho que colocar ele certinho aqui em cima dessa régua aqui, que está aparecendo em roxo, essa linha na vertical, né? E aí para facilitar o trabalho, eu só deixo assim, segurando o Shift. Aí segurando o Alt, vou deixar ele menorzinho assim, deixar ele um pouquinho mais largo, ou eu poderia clicar aqui nessa bolinha aqui do canto, para ficar também mais dinâmica a edição. E aqui, clicando duas vezes, eu escrevo o texto. Seleciono tudo, deixo em negrito, aumento um pouquinho a fonte aqui. E aí eu posso também deixar os cantos mais arredondados também. Eu geralmente gosto de trabalhar com cantos arredondados porque para mim esteticamente fica mais bonito e também fica mais amigável. As pontas assim fica meio agressiva demais aos olhos, enfim. Então beleza, tá aqui basicamente a arte feita, agora a gente vai estilizar. O
que é ajustar os textos em algumas posições específicas, mudar a fonte, de repente fazer uma edição na imagem, e esses pequenos detalhes. Mas basicamente a estrutura aqui está feita, ok? Então eu vou selecionar esses dois aqui, descer um pouquinho mais. Esse aqui posso subir um pouquinho. Opa! Esses dois aqui posso subir um pouquinho mais. Isso aqui que aconteceu foi um erro que eu fiz agora há pouco, mas é legal mostrar que quando você seleciona dois ou mais elementos, você pode ver que tem esse íconezinho aqui. Se você clica nesse ícone e arrasta aqui para cima, ele troca de posição. Legal? Então se eu selecionar aqui todos os textos, se eu clicar nesse maisinho aqui, ó, ele vem para cá, ele toma essa posição ou essa posição. Então fica mais fácil de fazer essa edição. Fica a dica aí. Então beleza. Estou feliz com isso daqui. Vamos primeiro mudar a fonte, certo? Então, para esse cliente, eu uso aqui a fonte Poppins. E aí, peraí, para não fazer rápido, né? Eu vou clicar em uma delas, não precisa ser todas. Eu clico em uma delas, venho aqui em fonte, procuro aqui pela fonte que eu quero, no caso Poppins, e eu clico nela. Percebe que alterou a fonte aqui, mas que apareceu aqui também, ó, essa opção de alterar tudo. Significa que todas essas fontes aqui, May3, podem ser alteradas por Poppins, e é isso que eu quero. Então vou clicar aqui em alterar tudo. Então todas estão alteradas. Feito isso, eu vou mudar aqui agora a cor do fundo. Eu já tenho as cores do meu cliente salvas aqui, então vou deixar esse azul mais escuro. Eu vou clicar aqui fora, certo? E arrastar para baixo selecionando todos os textos, exceto do botão, você já vai ver o porquê. E aqui eu vou clicar em cor do texto e mudar todas as cores para a cor branca, tá? Pô, mas vai ficar todo chapado assim, todo branco? Não, eu posso clicar aqui agora nas que eu quero mudar de branco para outra cor. Então, por exemplo, no caso de Itapicuru, eu vou clicar em cor de texto e deixar nesse azul assim mais ciano, por exemplo. Aí também eu posso deixar esse fundo aqui mais bonito. Eu gosto de apertar a tecla aqui do teclado barra. Vai aparecer essas ações aqui. Você pode vir aqui com o mouse em ações rápidas, bem no cantinho aqui de baixo da tela. Clicar nele ou apertar a tecla barra, vai aparecer as duas opções. Eu prefiro tocar na tecla barra. E escrevo grain, que é grão, granulado em inglês. Eu clico aqui em grain, vejo as opções rápidas que me aparecem, tá? Gostei dessa opção aqui, vou clicar nela. Só uma dica também interessante, se eu digito grain e não acho, ou qualquer outra coisa, tá? E não acho o que eu quero aqui ainda, em elementos gráficos, em fotos, em modelos, enfim. Eu vou simplesmente onde eu quero, por exemplo, elementos gráficos, toco em ver tudo e aqui aparece essa opção na esquerda e eu posso clicar aqui em ver tudo novamente e aparece todos os grains aqui, ok? Então beleza, vou minimizar aqui por enquanto. Eu apertei aqui, deixa eu mostrar de novo para vocês. Eu apertei aqui nessa setinha, mas eu posso apertar Ctrl e a tecla barra, certo? Então, barra aparece as ações rápidas e Ctrl barra aparece a sidebar, né, que é a barra lateral. Ok, meu grão já está aqui, eu posso clicar aqui para rotacionar ele até 90 graus e segurando a tecla Alt e na bolinha aqui do cantinho do grain, eu vou aumentando aqui até passar um pouquinho do frame aqui, do espaço que a gente está trabalhando, não tem problema. E eu vou clicar aqui em posição e jogar essa camada lá para o fundo. Quero que ela fique lá atrás de tudo. Beleza. E agora eu vou escolher a cor aqui. Eu posso escolher um azul ciano. Esse aqui já gostei bastante. E diminuir um pouquinho a opacidade, a transparência. Clicando aqui e diminuindo aí para uns 50% mais ou menos. Tá ótimo assim. Aí o fundo já fica mais, tem um pouquinho mais de textura nesse fundo. Para o fundo ficar mais bonito ainda, eu aperto barra de novo e escrevo gradient. Ou gradiente, né? Vou escrever em português dessa vez, gradiente. Clico em ver tudo, aparecem elementos gráficos aqui, eu clico em ver tudo novamente. E aí aparecem vários gradientes. Deixa eu ver esse aqui, ó. Eu clico nesse, deixa eu ver se dá para mudar de cor legal. Clico aqui nessa cor, escolho o azul ciano. Ok, tem alguns que não dá para mudar de cor, tá? Gostei desse, eu vou aumentar muito esse tamanho aqui e deixar ele aqui bem no cantinho, ó. Você pode ver que ele está bem fora, mas é só dessa parte que eu preciso aqui. E aqui também vou segurar Alt, clicar e arrastar para fazer uma segunda cópia. Você já aprendeu isso aqui, eu já falei nisso nesse vídeo. E aqui, ó, posso até mudar
para uma outra cor aqui. Clico em cor e escolho um mais clarinho ou um mais escuro, ou de repente mais escuro do que essa cor, então eu clico nessa cor, clico nesse mais aqui e diminuo ainda mais aqui, ó, para ficar mais dinâmico. E claro, clico nesse gradiente que eu criei aqui, segurando a tecla Shift, clico nesse outro também. Eu vou clicar aqui agora em agrupar os dois, beleza? Agora está tudo agrupado, olha que tamanhão que ficou. E assim como eu fiz com o grain, né, com o granulado, eu vou jogar ele lá para o fundo, tá? Você pode fazer isso daquela forma que eu mostrei, clicando em posição e tocando aqui em para o fundo, mas você pode vir aqui em camadas também, ó. E onde é que ele está? Você clica e arrasta ele aqui para baixo. Vou colocar aqui antes do granulado. Pronto, agora tem uma textura um pouquinho melhor. Olha só como é que já está ficando bonito. De como a gente estava para como a gente já está agora. Aí você percebe que essa cor aqui também está fora da paleta. Eu vou clicar uma vez nele. Clicar aqui nessa corzinha da esquerda. E aí, vou clicar nesse ciano. Ou de repente um branco, vai, para diferenciar. Eu clico nesse branco. Ainda com isso daqui selecionado, eu clico na cor de texto e deixo ela, aí sim, um azul escuro ou um ciano. Vou deixar um ciano aqui também, para variar. Quais outras informações eu posso adicionar aqui? Para finalizar, já está quase feito aqui. Vamos lá. Aliás, antes de informação, a gente pode vir aqui apertando barra de novo e escrever Shadow ou sombra. Vou escrever Shadow aqui. E já achei o que eu queria, tá? Que é essa daqui, ó. Porque eu vou selecionar ela aqui embaixo. Deixar aqui, ó, bem abaixo dela. Da imagem aqui, ó. Aí, ó, não segurei Shift, é o trabalhinho que deu. Vou dar um zoomzinho e aumentar aqui pra cima, ó. Até essa linha pontilhada na esquerda aparecer. E aí, claro, ainda segurando o mouse, eu aperto a tecla Alt. E ó, olha lá na direita o que acontece. Ele fica do tamanho proporcional também. E aí eu posso soltar o clique e depois o Alt. Ok? E jogar isso aqui para trás dessa imagem. Eu posso, aliás, subir um pouquinho mais. Eu vou subir um pouquinho mais, clicando nessa sombra que a gente criou, segurando a tecla Shift e as setinhas do teclado para cima, ó. Porque eu quero que essa... Deixa eu ver se vai dar para ver aí. Eu quero que essa parte aqui, ó, esse quadradinho roxo, passe dessa curva aqui, para ele ficar bem atrás mesmo. E aí você já sabe, vamos colocar isso aqui abaixo dessa imagem. A gente pode fazer daquele jeito que eu ensinei, ou vindo em camadas, ou organizar clicando aqui em para o fundo, ou usando a tecla de atalho, que é Ctrl e a abre chaves ali do seu teclado, tá? Olha aí. Cliquei uma vez só. Se você clicar uma vez e não for lá pro fundo, você vai clicando várias e várias vezes até ele ir para trás dessa imagem. Aí ficou uma sombrinha bem bacana aqui, tá? Um detalhe que faz diferença. Aqui em cima, nesse espaço, eu vou adicionar a logomarca da clínica. Então eu já tenho ela salva aqui. Vou subir ela para cá, diminuir o tamanho, apertando a tecla Alt apenas. Se eu apertar com Shift, como fiz no quadrado lá no início do vídeo, ele vai cortar a imagem. Então não é legal apertar Shift aqui, só o Alt. Eu posso agora pegar esse texto que eu fiz aqui, segurar a tecla Alt e Shift de novo, perceba como a gente usa bastante aqui, né? E colocar bem abaixo aqui do nosso botão. Lá ele. E segurando a tecla Alt e clicando aqui, ó, vamos diminuir esse tamanho. Para quê? Para colocar o endereço da clínica. Aí eu posso diminuir aqui esse tamanho, segurando a tecla Alt, ó. Sempre, gente, a maioria das formatações que eu vou fazer em texto, em diminuir tamanho ou em imagem, na maioria, 90% das vezes, grande maioria, eu seguro a tecla Alt para manter a proporção, tá? Poucas vezes eu solto a tecla Alt para fazer isso aqui e depois arrastar, sabe? É mais prático segurar a tecla Alt, por isso vocês me ouvem dizer isso bastante. E o card já está feito. Eu estou satisfeito com isso. Aliás, vou dar só um toquinho extra. Uma coisa que eu gosto de fazer é apertar a tecla R para adicionar um novo quadrado. Jogar ele lá para cima, ó, segurando a tecla Shift. Diminuir aqui, segurando a tecla Alt também. E deixar ele mais ou menos aqui assim, ó. E aí eu pinto de uma cor, geralmente branco, aqui nesse design. E aí, ó, eu pego aqui, ó, segurando a tecla Alt e Shift. Arrasta aqui mais ou menos para o meio. Tiro o zoom. Diminuo esse tamanho, mudo a cor, ciano mais ou menos. De novo, diminuo aqui, mudo a cor para uma cor mais azul escuro. Seleciono tudo, aperto Ctrl G para agrupar. E aí eu tenho esse framezinho que eu gosto de usar de vez em quando em algumas artes. Fica bonitinho, eu gosto. Pronto, feito isso agora é só compartilhar aqui, tocar em baixar, selecionar o formato em PNG. Se você usar a versão Pro, você pode até aumentar
a qualidade. Normalmente eu não faço isso, já que vai para rede social. Geralmente o que eu faço é clicar em comprimir o arquivo para ele ficar menor ainda, para não sofrer compressão, enfim. Isso é uma coisa bem mais avançada, mas lá basicamente quando você clica em comprimir o arquivo aqui, ele fica um tamanho menor, uma qualidade um pouquinho menor, mas quando você sobe lá no Instagram, ele não perde mais qualidade, entendeu? Agora eu vou clicar aqui em baixar e já enviar para o meu cliente. Esse card foi feito aqui em 20 minutinhos, claro, porque eu fiz uns comentários e enfim, mas geralmente toma 10 minutinhos para fazer um card do zero, sem precisar usar nenhum tipo de modelo ou template já pré-pronto. Claro que os modelos ajudam a gente no nosso processo, fica mais rápido da gente criar, mas aí a gente perde a originalidade. E uma dica extra para esse final é que esse modelo aqui você não precisa pagar. Você pode usar esse modelo como seu próprio template. E aí quando você for criar uma nova arte, basta você clicar aqui na página. Se essa opção estiver aparecendo, você aperta Ctrl Alt e aí escolhe o número 1 ou o número 2, tá? Você muda a visualização das páginas. Você pode clicar aqui também nessa parte aqui, ó, em páginas, tá? Eu geralmente gosto de usar dessa forma aqui. Clica com o mouse direito, toca em duplicar a página e aí, ó, você pode fazer outro tipo de texto. Então, você usa aqui a mesma arte que você já criou. Você economiza muito mais tempo. De repente, muda a imagem também. E aí você tem duas artes, basicamente. Pô, ficou muito igual. Você quer ter uma terceira arte diferente? Duplique aqui de novo. Eu cliquei aqui, apertei Ctrl D. É um atalho também. Eu vou deixar essas listas de atalhos que eu usei hoje na descrição aí do vídeo, tá? E você pode mudar aqui, ó. Clicando aqui em qualquer elemento desse texto, logo, não importa. Clica em qualquer coisa, clica em posição, vem em camadas, clica aqui na cor de fundo, toca aqui agora em cor de fundo aqui em cima e muda a cor do fundo. Agora eu quero a cor do fundo branca e claramente você vai selecionar tudo que é texto aqui, que está em branco, vai deixar eles escuro. Esse tom aqui de branco azulado daquele gradiente que a gente criou, mais clarinho aqui, ó, e esse daqui mais escurinho aqui, você muda alguns elementos e aí você tem o mesmo template, só que com cores diferentes. Você pode fazer vários outros posts sem parecer enjoativo. É basicamente assim que eu faço aqui para os meus clientes. Beleza? Eu espero que tenha ficado um vídeo bem completo para você, dê um trabalhinho para fazer. E se você enxergou valor nisso daí, se você pode aplicar no seu dia a dia, né? Se isso te ajudou a ser mais produtivo, basta você clicar aí em curtir, que isso retribui todo o esforço que eu tive aqui para te ensinar isso aí de graça, beleza? Eu conto com a sua parceria. Eu te ensino de graça, você me dá o like para que a plataforma entenda que esse conteúdo é relevante e apareça para outras pessoas e, claro, também faça eu ganhar dinheiro com o Google AdSense aqui no YouTube. Então, para você é de graça e para mim é maravilhoso. Então a gente se vê no próximo vídeo. Se você quiser alguma sugestão de vídeo, pode escrever aí nos comentários também, beleza? Até o próximo vídeo, então.